Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, eu quero trazer uma informação pra vocês, pra gente começar a entender a dinâmica desse vídeo. O jogo, ele tem cerca de 90 minutos. Por média, o jogo ele tem uma porcentagem de pausa ali, né? Pra cobrar a bola parada, jogador caído no chão, enfim. Então você tira ali, em média, uns 20 minutos. Então a gente tá falando de 70 minutos. Por média, no futebol brasileiro, um jogador ele fica com a bola no pé 1 minuto e 20. Óbvio que uns ficam mais, outros ficam menos, mas por média 1 minuto e 20. E eu acho que a gente vai começar a entender esse vídeo a partir de agora. Eu acho que o cálculo pra gente ter uma noção dos jogadores que devem ser titulares é, a partir desse 1 minuto e 20, quem pode fazer mais diferença? Quem pode desequilibrar mais? Tá? Beleza. E eu acho que a gente precisa entender quais são as questões desse time do Atlético no momento. A gente vai enfrentar um São Paulo que eu acredito que vai ter, assim, mesmo jogando fora de casa, uma postura de ter a bola, de ter o controle de jogo, que é o jogo que o São Paulo se sente mais confortável, que é o jogo que o São Paulo se sente mais protagonista. Em muitos momentos contra o Inter foi assim, que o São Paulo acabou de ganhar no Beira-Rio. São Paulo tem um meio campo muito técnico, né? Aí entra o Bobadilha, aí tem Marcos Antônio, aí tem sei lá quem. Então, no final das contas, você cria um contexto, você cria um cenário que você pode perder muito fácil o controle do meio campo, e você perdendo fácil o controle do meio campo, você perde o controle do jogo. Então, pra mim, o Atlético ele tem dois desafios. O primeiro é não deixar o São Paulo ter o controle do meio campo, não deixar o São Paulo ter o controle da partida e fazer com que as chances elas aconteçam da maneira mais clara possível. Fazer com que as chances elas apareçam de maneira mais óbvia. Então, pra mim, o time ele teria que ter uma mudança. Eu tiraria o Mendonça ou pensaria no Mendonça como um ala esquerdo, apesar de achar que a recomposição do Mendonça para completar essa linha de 5 é ruim, mas acho que o Mendonça ele pode fazer. Mas a priori tiraria o Mendonça e trabalharia com o Dudu. E eu acho que é uma questão para a temporada inteira, sabe? E apostando muito nessa dupla, não é apostando só no Dudu. É apostando muito no que esses dois eles podem me entregar. Lembrando, 1 minuto e 20 com posse de bola no pé. São jogadores mais criativos. Então, o Atlético tendo o desafio de fazer a bola chegar nesses caras, Zapelli e Dudu têm mais capacidade de criar situações de gol, mais capacidade de gerar uma assistência, mais capacidade de associar e conseguir uma situação de finalização. Isso pra mim já é a principal prioridade. Mas eu acho que a gente precisa olhar com uma perspectiva um pouco mais coletiva. Assim, pra Cauã, pra Léo Derek e eventualmente o Esquivel estarem mais no jogo, a gente precisa de Zapelli e Dudu ativando esses caras. Riquelme e Filipinho, eles podem até fazer uma certa circulação de bola, mas são jogadores muito burocráticos. Então, até pra gente ter ataque pelos lados, com o Cauã, com o Léo Derek, pro Viveiro ser acionado, passa por esses dois jogadores aqui. Zapelli e o Dudu. Jogadores criativos, jogadores que conectam a equipe, jogadores criteriosos na hora do Atlético atacar. Ou seja, o Atlético vai atacar por ali porque esses jogadores são inteligentes e entendem para onde o Atlético deve ir. E acho que talvez esse seja um ponto muito legal para a gente debater. A questão da inteligência. Como a partir do momento que você é um time inteligente nos movimentos, na velocidade de execução, você vai conseguindo desbloquear espaços que se você for muito lento, que se você for muito devagar pro cenário, você vai ter dificuldade de encontrar esses espaços. Você vai ter dificuldade de conseguir esses cenários. Então, não necessariamente na entrada da área, mas uma troca de passe entre Zapelli, Riquelme e Léo Derek. Você tem uma troca de bola rápida. O Zapelli pode encontrar uma ultrapassagem do Léo Derek, que, como ele gera uma chance contra o Amazonas com a ultrapassagem do Cauã, sabe? Aí você tem o Dudu baixando pra trabalhar com o Filipinho, pra trabalhar com o Riquelme. Ele pode encontrar uma infiltração do Cauã. Ele pode, gerar um movimento dele baixar, o Riquelme subir, o Filipinho subir.
Então, eu acho que quando você tem dois jogadores com a qualidade técnica muito elevada, você tem um ganho individual, é óbvio, mas você tem um ganho coletivo do seu jogo começar a ser mais ágil, do seu jogo começar a ser mais inteligente, ser melhor distribuído. A gente fala da perspectiva individual, mas a gente naturalmente também fala da perspectiva coletiva. A gente fala da perspectiva individual, mas naturalmente a gente também fala de um cenário desses jogadores terem que impactar o macro, não só o micro. Então, assim, pra mim é a maior esperança que o Atlético tenha uma capacidade de ser um time melhor, assim. Tanto na Série B quanto na Copa do Brasil. Contra o São Paulo, eu acho que se a gente não tiver esses dois, a gente vai perder tranquilamente o controle do meio campo e vai sofrer e sofrer muito. E na Série B, bicho, é o desafio de encontrar espaço. Na Série B, a gente tá finalizando muito, mas a gente tá finalizando de maneira pouco efetiva. A gente tá finalizando de maneira pouco clara. Eu acho que isso passa pelo meio campo, acho que isso passa pela capacidade dos jogadores de finalizarem de maneira limpa ali. O Atlético, nos últimos 2 jogos, melhorou substancialmente no momento que teve Zapelli e Dudu. Não acho que seja um conteúdo técnico que a gente possa desprezar num cenário que a gente vive. E assim, a gente pode tecnicamente ter um grupo até mais completo, sabe? Se a gente for parar pra pensar no Benavides aqui, se a gente for parar pra pensar no João Cruz aqui, se a gente for parar pra pensar no Esquivel aqui, e vamos tirar o Abrão, vou botar o Beleze aqui, cara, é um time tecnicamente muito capaz, assim. Tecnicamente muito capaz. Esse meio campo eu gostaria muito de ver. Dudu, Zapelli e João Cruz. Acho que é um meio campo que teria mais associação, teria mais áreas de influência. Acho que não obrigaria Dudu e Zapelli baixar tanto. Acho que o João daria conta de fazer uma circulação melhor do que o nosso querido Riquelme. Eu acho que é a aposta do Atlético, assim. O São Paulo é um bom exemplo. O São Paulo cresce quando ele adiciona talento. Quando bota Marcos Antônio perto de Bobadilha, perto de Alisson, quando faz o meio campo ali funcionar por si só e impactar as outras áreas do jogo. O meio campo ele tem essa questão, né? É um setor muito central, assim. Então, quando o meio campo funciona, a tendência é que o resto funcione. Mas, assim, Zapelli e Dudu são... Vamos falar de Zapelli e Dudu, né? Zapelli e Dudu são muito acima da média, tecnicamente. Pra atuar em espaço curto, pra gerar associação, pra ir desbloqueando zonas congestionadas. É um conteúdo técnico, um talento bruto que a gente precisa levar em consideração. Que a gente precisa exaltar, que a gente precisa apostar. Ainda mais em um time que a gente sabe que tem limitações. É apostando no impacto coletivo dos dois, mas apostando também na carta na manga, assim. Como o Dudu tirou contra o Paysandu, como o Zapelli vem tirando, 6 participações em gol nos últimos 11 jogos agora. É um impacto grande que esses caras geram. É uma influência grande que esses caras têm. E pra mim passa a ser a grande esperança de um Atlético que consiga matar os jogos. Os erros defensivos pra mim vão continuar, mas que consiga matar os jogos. E fica a minha campanha aqui pra utilização do nosso querido do nosso querido João Cruz também. Valeu? Tamo junto, é nóis, rapaziada.